Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, meu xará, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. É um texto bastante conhecido, mas foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. Amém, amados? Deus tem propósitos. Deus é um Deus de propósito. Glória a Deus. Amém? Posso ler? Então, Marcos, capítulo de número 5. Eu vou fazer uma leitura alternada propositalmente, tá bom? Aí você me acompanha aí. Capítulo 5, verso 21. Capítulo 5, verso 21. E o verso 21 fala: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele, Jesus, uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais, ou alguma tradução, príncipe da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés, aos pés de Jesus, e rogando-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e que ponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Agora no verso, pode avançar comigo, no verso de número 34, ou melhor, 35, capítulo 5, verso 35, deixa eu ver, isso, capítulo 5, verso 35. 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Ou em alguma tradução, porque ainda importunas, incomoda o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, Jesus, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, ou seja, Pedro, Tiago e João. Entrou onde a menina estava deitada, verso 40 e o verso 41, e tomando pela mão, a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Amém? Toma o teu assento, por gentileza. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta e começar a riscar ela aí por algum propósito que Deus te tocar, fica à vontade. Glória a Deus. Eu quero agradecer as irmãs da Tarde da Bênção, equipe Tarde da Bênção, me conceder esta oportunidade. Quero agradecer também as orações, as intercessões que as irmãs todas as quartas-feiras têm feito. E nessas orações eu estou em algum lugar, ou numa sala, ou ali atrás daquela mesa de som, cooperando com as irmãs, E é fato que em algum momento eu vou esquecer. Mas todos os encontros aqui estão eternizados em Deus, está sendo registrados em Deus. E o que está registrado em Deus? Todas as orações que são feitas aqui,
todas as intercessões, e em todas elas eu ouço: Senhor, abençoa o pastor Marcos, abençoa a família do pastor Marcos, e vai embora. Então eu ouço isso todas as quartas-feiras que eu estou aqui, eu ouço isso. Alguém orando por mim, alguém orando pela minha família, alguém orando pela igreja. Tudo está sendo eternizado. Estejam certos disso. Amados, capítulo de número 5 de Marcos narra uma passagem bíblica bastante conhecida, e esse momento é dividido porque Jairo, ele se desloca e ir até Jesus para apresentar sua necessidade ao mestre, e de repente a necessidade de Jairo, o propósito de Jairo é interrompido. A boa intenção de Jairo é interrompido porque uma mulher que também é portadora de uma necessidade, ela vai entrar nessa história e ela vai roubar um pedacinho de um momento que foi separado para Jairo. Ela vai roubar uma atenção para ela e ela vai ser agraciada com a fé. Bom, Deus me deu uma direção nesta palavra e eu quero compartilhar. Interessante que ela poderia ser uma palavra de domingo, ela poderia ser uma palavra de quinta-feira, ela poderia ser para uma outra oportunidade, mas Deus quis que fosse para hoje. E eu quero abrir meu coração, confessar para os irmãos, que quando a minha esposa me convidou, que já tem alguns dias, eu me dediquei, e eu não sei se ela observou isso. Quando ela chegou em casa hoje à tarde, ela me viu lá no quarto estudando a Bíblia. Eu não sei se ela se atentou, mas eu estava estudando, sabe o quê? Juízes, Hebreus, porque eu estava insistindo ainda com Deus numa outra palavra, e já venho há tempo, desejando compartilhar o que Deus em um outro momento me concedeu, em uma outra passagem bíblica, em um outro livro, num assunto totalmente diferente. Mas também assim, não sabia em qual momento, a gente tem que se preparar, porque algum momento vai surgir. E aí Deus me constrangia, não para Juízes, não para Hebreus, não para Mateus, enfim, tudo aquilo que eu vim estudando, mentalizando no propósito de mensagem. Mas Deus me constrangeu a Marcos capítulo 5. E se é para agora, se é para hoje, é porque Deus tem um propósito. Você fica ligadinho aí, porque Deus te trouxe aqui, Ele quer falar com você através da palavra revelada. Através desta palavra, em algum momento Jairo vai deixar de ser Jairo, e Jairo vai representar você nessa mensagem. Você vai ser o Jairo dessa passagem bíblica, vai deixar de ser o Jairo, porque o Jairo aqui foi uma pessoa e ele viveu a sua história, mas se ele está aqui nesta passagem, é porque não era só para ele, não era só para ser para ele, é para a experiência dele passar a ser também a nossa experiência. É porque ele vai ser o agente revelador do que ele vivenciou e do que Deus fez por ele na pessoa de Jesus. Então tem milagre para nós aqui nesta tarde, tem providência de Deus para nós aqui nesta tarde, tem resposta de Deus através da sua palavra para nós aqui nesta tarde. Pois bem, Marcos capítulo 5, verso 21, Jairo, príncipe da sinagoga, ele vai ter com Jesus. E alguém já me viu ministrar e sabe que eu pego assim algumas coisas isoladas, que às vezes numa leitura assim te passa, meio que desapercebido, numa leitura ligeira, e tem detalhes importantes que dão um sentido tremendo na passagem bíblica, seja essa, seja qualquer outra. Então eu gosto de chamar a igreja para esses detalhes. O primeiro dele é quem é Jesus nessa passagem bíblica. Primeira coisa, quem é Jesus aqui? Para Jairo, ele era o mestre. Para os servos de Jairo, que no outro momento, lá na altura do verso 35, vai até Jairo dizer: Jairo, por que ainda incomodas o mestre? Mestre. Para eles também, Jesus é mestre. Então, nesse contexto de passagem bíblica, quem é Jesus? Mestre. Mestre não cura, mestre não opera milagre. Quem é mestre? Mestre é alguém que ensina. Então Jesus é aqui alguém que ensina.
Então logo se entende que nesse momento em que Jesus é abordado, logo que atravessou o mar, esteve nesse local, e mar aqui não é mar que nós conhecemos, é uma grande, enorme lagoa, né? Então quando Jesus atravessa e chega do outro lado, ele é recebido como mestre. Ele não está curando, não está operando milagres, ele está discursando o sermão, ele está pregando junto ao mar, né? Então está naquele contexto de sermão, de mensagem, não está operando nada. Mas na altura de Marcos capítulo 5, e Marcos é o primeiro, grave isso, Marcos é o primeiro evangelho escrito, Marcos. Então o que Marcos está escrevendo, ele buscou informações de quem? Ele buscou informação de Pedro. Marcos não é discípulo, Marcos não está nessa história aqui, ele não é seguidor de Jesus nessa época. Marcos vai vir no contexto lá de Atos dos Apóstolos, lá na frente. E aí ele vai atrás dessa história para registrar essa história. E ele é o primeiro que vai registrar tudo isso. E aí Marcos vai registrar que Jesus acabou de descer do outro lado desse mar, grande lagoa. E aí começa a discursar. Diz no início do texto que uma multidão já chegou junto ali de Jesus e ouvia Jesus. Para Jairo, o príncipe da sinagoga, ele é o mestre. Para os servos de Jairo, porque era príncipe, era um homem de patente, de autoridade, Jesus também é mestre. Aqui Jesus não está curando, ele está pregando, está discursando o sermão. Só que Jairo não está indo atrás do mestre. Jairo não está indo atrás daquele que tem os seus belos sermões arrebatadores. Jairo está indo atrás do Jesus que cura, do Jesus que opera milagre. Mas por quê? Porque Jairo tem uma filha que, segundo ele, está moribunda, está enferma, está dodói a filha dele, e está em casa. Primeira lição que eu preciso aprender, segura. Existe, Maeda, propósitos que eles serão nossos. São coisas que nós não vamos compartilhar. Por mais que nós tenhamos amigos, tenhamos pessoas, vamos ter um pastor, e Deus nos veda de falar para o pastor. Ah, mas tem esposa do pastor, mas Deus também nos veda de falar para a esposa do pastor. Ah, mas tem uma irmã que ela é de oração, Deus nos veda falar para essa mulher de oração. Deus nos quer calado. São problemas nossos, são propósitos nossos, são causas nossas, e nós vamos lutando com isso, na nossa crença, na nossa fé, na nossa religiosidade. O problema é nosso, mas chega uma hora em que o problema nosso, ou o meu problema, passa a ser nosso agora no plural. Eu preciso me recorrer, eu preciso buscar alguém, eu preciso ir até alguém. E aí entra uma grande questão, porque às vezes, irmão Hannah, nós vamos sair do nosso local, da nossa casa, do local onde está o problema, reside o problema, e nós vamos dar alguns passos, né, para buscar a Deus, para recorrer a Deus, e esse problema, ou esta causa que era tão particular, ela vai se tornar uma causa pública. E parece ser estranho isso, parece ser louco olhar para isso, mas é o que exatamente vai acontecer. E Deus me ajude a te falar aqui nesta noite o porquê que isso acontece. Por que que isso acontece? Por que que Deus permite isso? Mas antes de chegar lá, vamos conhecer Jairo. Jairo, ele é príncipe da sinagoga. Jairo é rico. Jairo tem um nome, e esse nome é de importância. São poucos os personagens da Bíblia em que, diante de algum milagre, o nome deles vão ser citado. Observa que nessa passagem tem uma mulher, fala do problema dela, fala do tempo que ela tem um problema, mas ninguém sabe o nome dela, porque ela não é uma pessoa importante dentro do contexto da sociedade. Além de ser mulher numa sociedade que despreza a mulher, predomina o machismo, essa mulher não tem vez. Mas Jairo não, Jairo tem um nome, Jairo tem patente, Jairo tem posição, Jairo tem um cargo, ele é príncipe,
ele é autoridade, ele é alguém de importância. Jairo é rico, Jairo mora num local de prestígio. Jairo tem casa, Jairo tem esposa, Jairo tem filho, Jairo tem amigos, Jairo tem vizinhos. Diz o texto que os vizinhos estavam na casa de Jairo, chorava lá na casa de Jairo. Uma multidão, diz o texto, alvoroçava na casa de Jairo. Interessante. Jairo tinha tudo, só não tinha solução para o problema dele. Jairo tem servos ao seu comando, Jairo não tinha solução para o problema dele. Então esse homem de patente rico, que outrora andava para cima e para baixo, eu estou conjecturando, nos seus cavalos, né? Com as suas belíssimas roupas chamando a atenção, assentando como príncipe nas melhores cadeiras e posições, nos lugares em que ocupava. De repente este homem vai fazer algo fora do seu normal. Ele vai andar numa rua em direção a Jesus. Jairo vai descontextualizar tudo aquilo que culturalmente a sociedade conhecia sobre ele. Interessante, as pessoas sabiam sobre Jairo, as pessoas conheciam Jairo. Ele é príncipe, ele tem o nome, ele tem uma posição. Só que Jairo tem uma filha que está doente em casa. Jairo tem um problema em casa. Talvez eu já estou pregando para alguém que tem um problema em casa, alguém que tem uma situação em casa. Tem uma situação lá, pastor, tem uma questão. E casa, nesse contexto, tem duas conotações, e não é porque eu quero fazê-las não, é porque está no texto. A primeira conotação é a casa no sentido literal. Lá na casa de Jairo, literalmente tinha uma questão. A filha dele está dodói, está enferma, moribunda, está triste, está enferma. Mas a casa aqui tem um outro contexto, é a casa Jairo, casa vida de Jairo. Entende? Antes do milagre acontecer lá na filha de Jairo, precisa ser real nele. Antes do milagre acontecer lá, precisa acontecer primeiro em Jairo. Segura, existem coisas lá que estão condicionadas aqui. Muitas coisas não aconteceram lá, porque primeiro elas precisam acontecer aqui. Quem vai a Jairo, quem vai a Jesus, melhor dizendo, é uma questão curiosa, porque eu poderia questionar o texto, quem deveria a Jairo, ou melhor, quem deveria a Jesus? Observa que nesse ambiente eu sou o único homem. E cadê os homens? Cadê os homens buscando a Deus pela sua família? Cadê os homens buscando a Deus pelas suas filhas? Cadê os homens buscando a Deus pelas suas esposas? Cadê os homens? Não, são as mulheres. No texto bíblico são as mulheres que mais buscam, mais se humilham, mais choram, mais se quebrantam. E as igrejas, de uma forma geral, são mais compostas, constituídas por mulheres. Cadê os homens? E eu pergunto, cadê a esposa de Jairo? Não é ela que vai até Jesus. Quem vai a Jesus é Jairo. Que coisa diferente, né, do texto. Quem está indo reivindicar uma cura pela filha deveria ser a esposa ou a mãe desta menina, não é Jairo. É Jairo que vai. É interessante. E aí algumas questões nos vêm à mente. E a primeira é que quando Jesus, ou melhor, quando Jairo vai a Jesus, ele vai na condição de Jairo. O texto começa a falar dele como sendo não o pai de uma menina enferma. Um homem com uma menina enferma se aproxima de Jesus. Não, o texto fala do nome dele associado à posição dele, Jairo, príncipe da sinagoga. Interessante. Eu queria perguntar isso a nosso irmão Marcos, o evangelista, e uma das respostas possíveis seria que as nossas bênçãos, reivindicações a Jesus, as nossas tomadas de vitórias em Jesus não estão condicionadas às nossas posições e patentes.
A vitória que eu vou receber, o que eu busco em Jesus, não estou condicionada ao meu tempo de crente, a minha posição, se eu sou ou não pastor, líder, não importa. Na verdade, o que vai determinar eu receber alguma coisa de Jesus não é quem eu sou, na verdade é o que eu tenho a nível de crença, de fé. Meu Deus. Então Jairo se aproxima e ele apresenta a petição dele. Mas entenda, irmãos, nesse momento Jesus não está curando, Jesus está discursando o sermão. Jairo, ele se aproxima de Jesus, ele se humilha, ele se curva e se ajoelha, e ele apresenta a petição dele. Jairo fez algo que descombina totalmente, porque o que Jairo está fazendo não é no quartinho. Lembra do secreto? Lembra da particularidade? Lembra dos nossos problemas, as questões particulares? Alguns minutos antes, Jairo está dentro de casa, eu vou conjecturar, olhando para uma filha enferma. Mas agora Jairo vai ser desse contexto, minha vida particular e quem eu sou. Eu preciso ser o tanto discreto, porque eu sou príncipe, eu sou alguém de patente. De repente ele abre a casa dele para pegar a rua, e daqui a pouco o problema íntimo particular vai se tornar público. Jairo, quando chega à beira da praia, ele não encontra Jesus sozinho. Diz a Bíblia que tem uma multidão lá. Jairo vai ter que romper esta multidão. Lembra que eu disse que existem coisas que para acontecer lá, precisa acontecer aqui? Lembra? Jairo está vencendo ele mesmo. Jairo está vencendo ele mesmo, sua posição, seu nome, quem ele é, quem ele representa para aquela sociedade. Ele está rompendo tudo isso. Segura, existem situações que nos apertam, existem desafios que nos chamam na vida, em que nós precisamos nos despir de todo o nosso eu, de toda a nossa razão, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu digo que é certo. Me despir por completo e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não sou nada, não estou aqui por patente, não estou aqui pelo que representa o meu nome, não estou aqui por aquilo que tenho no meu bolso, não. Eu estou aqui literalmente, e não é nem por mim, é pela minha filha que está em casa moribunda. Olha que coisa tremenda. Em algum momento eu disse isso aqui, não sei se foi na tarde da bênção, mas em algum momento eu disse que sobre oração, foi no estudo de terça-feira, o assunto era outro, mas eu trouxe essa fala. Oração é poderoso, irmão. Oração é algo tremendo. Me permita aplicar um princípio bíblico sobre oração aqui, porque tem a ver com o que Jairo está fazendo. Quando você, portador como eu sou, de problemas, de situações em que nós precisamos estar em oração constante por nós, por situações diversas, quando você, tomado por suas dores e necessidades de orar, se coloca a orar por alguém, sem necessidade de você pedir para você, só porque você está orando por alguém, sua necessidade é atendida. Isso se chama o poder da oração intercessória. Você se coloca a interceder por pessoas, você adota alguém em oração, você representa alguém em oração. Mas você não tem problema? Eu tenho problema. Você não tem uma causa? Eu tenho uma causa. Mas você julga que a necessidade daquele próximo, daquela pessoa, é tão importante quanto a sua, e você se dedica pela outra pessoa. E pelo poder da oração intercessória, a pessoa é tão abençoada quanto você. Porque o princípio da Bíblia é dando que se recebe.
Aleluia. Quando olhamos para Cristo, vemos um Deus que se tornou carne, morreu entre nós, reviveu, foi embora. Esse é o ângulo, não está errado. Mas o que nós deveríamos ver em Jesus é alguém que veio representar, veio estar no nosso local. Jesus fez exatamente isso. Ele nos representou no lugar em que era nosso. O que ele fez? Ele intercedeu por nós. Nós não tínhamos condição, ele nos substituiu e nos representou naquele madeiro. Olha só, por causa dele nós fomos abençoados. Olha só, por causa dele nós somos abençoados. O que Jairo está fazendo? Pedido para ele? Não, Jairo estava bem de saúde. Jairo estava ali por causa da filha dele. Minha filha está moribunda, minha filha está doente. E aí o texto vai narrar, e rogando-lhe muito, dizendo, verso 23: minha filha está moribunda, rogo-te, venhas e lhe põe as mãos, para que ela sare e viva. Sare e viva. Em outros termos, Jairo quer dizer, esta enfermidade é para a morte. Se ela não for sarada, ela vai morrer. Mas se o Senhor for lá, impor as mãos sobre ela, ela vai ser sarada e ela vai viver. No contrário, não vai ser curada ou sarada e ela vai morrer. Jairo quer dizer, a enfermidade da minha filha é para a morte. Vai lá, impõe as mãos sobre ela. E no verso 24, e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. A partir de agora, Jairo vai viver o que nós vamos chamar aqui de o teste. E teste é uma coisa complicada, porque nem todos nós estamos preparados para o teste. Jairo levou uma situação para Jesus, ele está focado nisso. E Jairo, deixa de ser Jairo, e ele passa a nos representar. Quantas vezes, segurem, nós estamos tão focados no que nós queremos, no que nós precisamos, no que eu quero, no que eu preciso, e às vezes eu não tenho a sensibilidade, discernimento para entender que tem alguém colando em mim, se aproximando em mim, não quer nada de mim a não ser uma carona. Uma carona, segura que eu vou explicar isso. Jairo está condicionando alguém receber um milagre. Jairo não sabe, mas é através de Jairo, da fé de Jairo, da intercessão de Jairo, que uma outra pessoa será abençoada. Lembra que eu falei? Você está indo a Jesus, ouvindo a Jesus por uma causa, mas você não sabe ainda que através dessa ação que você está tomando, existe alguém que vai, receber a bênção também. Aonde Jesus está? Na beira da praia. Fazendo o quê? Discursando. Quem vai tirar ele dali? Jairo. Quem vai movimentar Jesus? Jairo. Jesus disse, eu vou. E foi. Quando foi, a multidão que estava na praia acompanha Jesus também, e vão andando. Quem movimentou Jesus? Jairo. Por causa de quê? Por causa da necessidade de Jairo. Meu Deus, vem comigo, porque enquanto Jesus está vindo lá da praia de Itaparica, lá da orla da praia, andando em direção ao Joque, veio a multidão. Tem um detalhe no texto que parece desapercebido, mas existe. Lá na cidade, olhando para a beira da praia, da janela, tem uma mulher. Quanto mais Jesus se aproxima de lá para cá, mais perto ele está da realidade do milagre dela. Tem gente que não tem condição de vir aqui, aleluia, mas a sua fé, seu propósito, faz Jesus chegar lá. Meu Deus do céu, aleluia. Tuas vidas aqui não é em vão.
Você pode achar que nada está acontecendo, engano seu, está acontecendo, porque enquanto você vem aqui, Jesus está indo lá. Quanto mais você busca, quanto mais você coloca a sua fé, e Jesus vai se aproximando da realidade, daquilo que é o seu milagre, Ele vai em direção lá, Ele está se aproximando do milagre dela. Aleluia! Jairo não sabia disso, porque Jairo deixa de ser Jairo. Jairo me representa. Jairo é um mortal que nem eu. Eu sou alguém focado no meu problema, pastor Marcos. É a minha causa, é a minha dor, é a minha enfermidade. Mas isso é humano, irmãos. Jairo tem Jesus só para ele agora. Jesus e Jairo, me permita conjecturar, ele está vindo mesmo. Ele atendeu. Ele está vindo. Jesus está indo com ele. Multidão. Ele está vindo. Eu consegui. Biblicamente, dentro dos evangelhos, poucas pessoas conseguiram tirar Jesus do lugar que estava e ir para um outro lugar. Poucas pessoas. Jesus era amiguíssimo de Marta, Maria e Lázaro. Nem elas conseguiram Jesus se movimentar tão rápido. E quando ele chegou, Lázaro, seu amigo, já estava morto. Jairo consegue de imediato. Eu vou. Ele está vindo mesmo. Está vindo, Jairo, é real. Jairo, Jesus e os discípulos e uma multidão. Jairo não sabia, os discípulos não sabiam, a multidão não sabia que tinha uma mulher, que ela não podia estar na beira da praia, recepcionando Jesus ao descer do barco. Seja bem-vindo, Jesus, na nossa terra aqui. Ela não podia, ela era portadora do fluxo de sangue. A exposição dela era totalmente inadequada, ela sabia disso, mas ela estava de longe observando tudo. De longe observava. Tantos enfermos já tinham ido na praia tocar em Jesus. Tantos milagres Jesus já tinha operado. Mas Jesus ainda não havia passado naquela rua. Quem vai me ajudar? Quem vai promover isso? Quem vai sensibilizar com a minha dor? A mulher não sabia. Ninguém sabia. Os discípulos não sabiam. Mas Jairo vai ser a pessoa. Jairo vai ser a pessoa que vai movimentar Jesus. E ao entrar naquela cidade, a mulher de longe diz assim: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado. Se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado. O texto, eu estou aqui aplicando uma linguagem mais popular, mas o texto diz: se eu tão somente tocar no seu manto, serei curada. Eu sei que eu estou online aqui, tem gente talvez acompanhando ou vão assistir isso em algum momento. E dentro do nosso contexto Assembleia de Deus, falar certas coisas meio que confunde muita gente, né? Até porque nós não somos daquele tipo de religião, falando de Assembleia de Deus, né? Eu sou assembleano desde quando me converti. E algumas questões a gente não tem muito apreço, né, de ficar ali se dedicando a conhecer culturalmente as coisas. Manto nesse texto significa talit. O manto ali significa talit. O que é talit? Talit é um manto que os judeus usavam por cima do corpo quando eles se dedicavam à oração. Esse manto, ele tem parte branca com os listras azuis. Não é uma regra, mas na sua grande maioria branco com listras azuis e com franjas na ponta. Essas franjas representam as leis de Deus. Olhando os judeus para essas franjas, iriam lembrar dos mandamentos da lei de Deus e deveriam guardá-los perpetuamente. Deus figuramente falou muita coisa para os judeus, para que eles olhassem para essas coisas figuras e lembrassem de alguma coisa, como por exemplo o próprio Jesus estabeleceu isso, usando o elemento visível comparativo no tocante à ceia.
pegou o pão, isso é o meu corpo, pegou o cálice, isso é o meu sangue, fazei isso em memória de mim. Tradicionalmente nós vamos pegar o pão uma vez por mês, o suco da uva, memorizar, lembrar disso, desse momento, dessa ocasião, e celebrar a ceia. Os judeus têm uma série de questões representativas da sua cultura que vão lembrar alguma coisa, alguns feitos de Deus. E os judeus ainda hoje fazem uso do manto. Deus estabeleceu esse princípio, Deus que ordenou que eles usassem o manto. O manto representa, uma vez sobre o ombro ou sobre a cabeça, sobre o ombro ou a cabeça, representa a proteção divina. Quando que era usado o manto, ou quando que é usado o manto? Todas as vezes, ou talit, todas as vezes que alguém ou um judeu vai se dedicar à oração, ou está em oração. E dedicar a oração, ou estar em oração, não necessariamente eu preciso estar ajoelhado. A oração produzida aqui na mente. Nós, assembleiros pentecostais roxo, falamos estar ligado, né? Estou ligado, ou seja, estou em oração, estou atento, estou vigilante, não é isso? Então o manto sobre o ombro ou sobre a cabeça representa proteção divina. Eu estou em oração. Quando vocês lerem o texto, e vocês guardem isso, quando vocês lerem o texto de Mateus, em que Jesus orienta: quando fores orar, entra para o seu quarto e fecha a porta. Quarto ali está no grego. Quarto ali, trazendo para o contexto do hebraico, representa o talit, representa a intimidade. Não necessariamente é quarto no sentido figurado, ou melhor, literal, quarto de casa. Não, é quarto de intimidade. Aleluia. O quarto de intimidade pode ser em qualquer lugar que você esteja, desde que você esteja voltado à oração enfocada. Os judeus colocam o manto sobre a cabeça deles, em alguns momentos também para dizer: eu estou em oração, eu estou em intercessão, e eu também estou em jejum. Eles colocam o kippah na cabeça. Eu amo a cultura judaica, eu posso falar assim, sem nenhum problema, não vai me comprometer. E coloco o kippah também, para dizer: eu estou em oração, manto, e eu estou em jejum. Kippah, eu estou me santificando, eu estou separado para o propósito dele, pela nação ou por alguém, assim por diante. A pessoa está separada para Deus. Quando a mulher fala: se eu tão somente tocar no seu manto, ela quer dizer: ele está sobre a cobertura de Deus, Jesus. Deus está sobre ele. Deus está sobre ele, ele tem a unção. Se eu tocar no manto dele, vou ser curado. Porque a crença é: o manto representa cura, representa milagre, representa Deus sobre a pessoa. Meu Deus. Quando a mulher fala: se eu tocar no manto dele, vou ser curado, ela quer dizer: se eu tão somente tocar no talit, que representa que ele tem a proteção de Deus sobre ele, eu vou ser curado, porque é o mesmo que tocar no próprio Deus. Meu Deus, aleluia. O que essa mulher me ensina? Esta mulher é muito mais do que alguém portadora de enfermidade. Ela é conhecedora de princípios. Essa mulher sabe aonde vai tocar, irmãos. O que essa mulher me ensina? Eu posso até ter um sério problema comigo, mas eu não tenho só um sério problema comigo, eu tenho uma intimidade séria com Deus. Aleluia. Talvez o seu milagre não chegou ainda na tua casa, casa da mulher, mas eu quero ter uma informação de Deus para você. Tem alguém movimentando Jesus, e esse alguém é Jairo. E esse alguém, na sua intercessão, está provocando uma ação de Deus. E Deus está em movimento, porque Ezequiel diz que Deus está sobre o trono assentado, e há rodas debaixo desse trono que movimenta o trono de Deus. Deus está em pleno movimento. E eu vou dizer: pode ser que Deus está se movimentando na tarde de hoje. Aleluia. Labaxeira garrácia. Aleluia. Lá vem Jesus, lá vem Jairo.
E eu disse que Jairo vai ser testado. E disse também que são poucos os que conseguem passar do teste, irmãs, amor. São poucos. Porque o teste é o experimento. O que o teste representa? A palavra teste pode ser aplicada como a prova. E prova já nos é mais familiar, né? A palavra prova. Estou na prova, pastor. Prova. Jairo vai ser submetido ao teste ou à prova. Jairo deslocou Jesus, mas de repente Jesus, que vinha andando e andar em movimento. E quando alguém sai daí do lugar, eu sinto a presença do Senhor. Alguém fala: Deus está na casa, eu sinto Ele, a gente glorifica Ele, mas não aconteceu o milagre ainda. Porque sentir Deus não é o mesmo que entender que eu estou recebendo algo de Deus. Eu só estou sentindo, mas não recebi. O milagre não aconteceu ainda. Lázaro está andando, Jesus também, a multidão também, mas o milagre não aconteceu ainda. Ele só está andando, só está movimentando. Tua palavra, eu só estou sentindo, mas o milagre não aconteceu. Jairo vai ser provado, irmãos. Jairo vai ser provado. Porque enquanto Jairo anda, qual é o nome dessa jovem do seu lado, irmã Fernanda? Aleluia. Elish, é isso mesmo? Deus está movimentando. Deus está movimentando. Deus está em movimento. Ele está andando em sua direção. Ele está chegando lá. Aleluia. A sensação de Jairo: eu tenho Jesus. Ele está dedicando uma atenção ao meu problema. Eu sinto Ele aqui. Ele está aqui comigo. Mas Jairo vai ser aprovado, porque de repente o Jesus que vinha andando com ele para. Me permita dizer, porque às vezes é essa sensação, missionária, que nós temos. Parece que Deus está parado, parece que Deus está indiferente às nossas causas, parece que Deus está ignorando, irmã Luísa, a nossa dor. Ele até está vendo, eu sei que Ele está vendo, mas parece que Ele, mesmo vendo, parece que Ele não está sentindo o que eu estou sentindo. Parece que Ele está indiferente ao que eu estou passando. Parecia que Ele estava comigo, mas não, Ele parou. E de repente toda a atenção que Ele tinha voltada ao meu problema, a minha filha, a minha causa, parece que Ele ignorou. Parece que enquanto lá eu comecei a orar e vinha sentindo Ele pertinho de mim, parece que Ele não está mais pertinho de mim, porque Ele está dando atenção a outras coisas. O que é isso? O que é isso? É quando eu estou tão focado em Deus, sentindo Deus, glorificando a Deus, envolvido com a presença, e de repente alguém começa a receber milagre perto de mim. Mas espera aí, eu que dei a ideia desse propósito, eu que chamei a irmã Giovana para o propósito de jejum, mas meu Deus, ela está recebendo, eu ainda não. Foi eu que fui lá chamar a irmã Maria para ir na tarde da bênção, e ela recebeu e eu não. O que está acontecendo? Mas peraí, eu começo a questionar. É o teste, é a prova, é a prova. Jairo vai me ensinar um negócio. Em vez de questionar, Jairo se cala. Meu Deus. Em vez de murmurar, Jairo se cala. Jairo me ensina como passar na prova do silêncio de Deus. Jesus parou para Jairo. Jesus se silenciou para Jairo. Jairo ficou também em silêncio. Se ele para, eu paro também.
Se ele não faz, eu também não faço. Se ele não anda, eu também não ando. Se é para ficar quieto, eu vou ficar quieto. Jairo está fazendo a leitura perfeita. Jairo me ensina o homem focado no propósito. Jairo não se deixa levar pelo que está acontecendo em sua volta. Ele está focado. Ele tem uma causa. Ele tem um problema, ele está focado nele. A mulher recebe o milagre, é liberada. No verso de número 35. Meu Deus. Os servos de Jairo chegam e já vem de lá dizendo: Jairo, não incomodes o mestre. Ou por que incomodas o mestre? A sua filha, que lá na altura do verso 22 do capítulo 5, você pediu para Jesus ir lá impor as mãos, o 23, impor as mãos sobre ela para ela sarar e viver. Ela está morta. O que eu entendo com isso? Em curto espaço de tempo, a filha de Jairo morreu. E alguém vai entender assim: meu Deus, que coisa ruim. Segura, porque nós precisamos extrair algo precioso daqui. O problema não está com o fato de Jesus ter parado e ter se dedicado à causa daquela mulher. Não é não. O problema não está aqui. O problema está antes daqui. Vai apertar, mas precisa apertar, tá, irmãos? Está antes. Quando? Quando Jairo decidiu ir buscar Jesus. Ele mesmo disse: vai lá, impõe as mãos sobre ela, para ela sarar e viver. Em outras palavras, lá Jairo, ele demorou tomar atitude. É Jairo que deixou a saúde da filha chegar ao estado grave. Segurem. Jairo demorou tomar atitude. O problema está dentro da casa de Jairo. Era algo inicialmente fácil de resolver, mas Jairo deixou a coisa agravar. Jairo já deveria ter tomado atitude há tempos antes, mas Jairo está deixando a coisa aí. Não é mais Jairo, você já entendeu, né? Já não é mais Jairo, né? Já pegou, né? Já deixou de ser Jairo, tá? Jairo está deixando a coisa aí. Está dentro da casa dele, debaixo dos olhos dele, mas deixou de ser, ele vai deixando, e o problema vai se agravando. Então Jairo tem que fazer alguma coisa, e ele vai até Jesus. Ele diz: ela, vai lá, coloca as mãos, para ela sarar e viver, risco de morte. Sarar e viver, risco de morte. Vai lá, e pôs as mãos sobre ela, para sarar e viver. Mas de repente Jesus para, vai dar atenção a outras questões. Alguém chega, não importune mais, morreu. Eu repeti 3 vezes com vocês o comportamento de Jesus. Verso 37, deixa eu ver aqui. (36) 5:36. Quando acabaram de falar, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, quais? Em que o servo de Jairo havia trago, não importune mais o mestre, ela morreu. Jesus, ouvindo essas palavras, disse a Jairo, ou ao principal, ou príncipe da sinagoga: não temas, crê somente. O que eu vou liberar da parte de Deus aqui, irmãos, carrega isso para o resto da sua vida. Eu iniciei a minha fala nesse altar dizendo que vossas orações têm sido eternizadas. Lembram? Eu iniciei a minha fala aqui dizendo: vossas orações têm sido eternizadas.
Quando Jairo foi lá na beira da praia, se apresentou a Jesus, se prostrou, se humilhou e reivindicou, pedindo a ele que fosse na casa dele, Jairo estava fazendo uma oração. Oração é algo que não fica do plano terreno. A oração pertence ao céu. Quando Jairo lá na beira da praia fez uma oração e apresentou a filha, se ele tivesse feito isso dias antes, hora antes, ainda em casa, Jairo não precisava que Jesus fosse na casa dele, da praia mesmo. Não, Jairo, eu já sei desse pedido, pode ir que a sua filha está curada. Porque a oração não pertence ao plano natural. Quando nós oramos ao Senhor, nossa oração sai desse plano terra e entra na dimensão de Deus. Ela passa a pertencer a Deus. Diz o texto bíblico que as nossas orações são colhidas e derramadas diante do altar do Senhor. Aleluia! E as nossas orações se transformam em incenso aromático, e Deus respira a nossa oração. Aleluia. Quando Jesus está andando com Jairo e a multidão, Jairo já tinha feito a oração. Segura. Jairo não andou com Jesus orando, Senhor, Senhor, Senhor. Não. Jairo lá na beira da praia já tinha feito a oração. Já está com Jesus a oração de Jairo. Já está com ele. E vão andando. Parou, deu atenção à mulher, não mudou em nada. Porque a oração já tinha entregue, irmã Ieda, a Jesus. Já estava. Quando liberou a mulher, quem não estava, vai apertar, quem não estava com Jairo, quem não estava na beira da praia, quem não estava nesse contexto, estava no ambiente de morte, no ambiente da carnalidade, no ambiente do natural, do mortal. Sai de lá da casa de Jairo, vai até Jairo e encontra Jairo no ambiente da espiritualidade, com Jesus, no ambiente do milagre, da cura. Entende, irmãos? Segura. No primeiro momento, quando Lázaro chega na praia, vê Jesus não curando, dando sermão. Mas Jairo vai chamar Jesus para curar alguém, e Jesus vai. Nesse momento, Jesus está indo para curar. Irmãos, tem um princípio tremendo aqui, tá, irmãos? Esse pastor é doido, mas está escrito. Quando Jesus sai do âmbito sermão para cura, cura é ministério. Eu não estou indo para pregar, eu estou indo para curar. A unção da cura está sobre Jesus, meu Deus. Então ele, sobre o manto da unção da cura, está andando. A mulher toca nele, é claro, vai ser curado, está entendendo? Porque o propósito era para ir da casa de Jairo e curar. Ele está sobre o manto da unção da cura. Tocou nele, opa, saiu virtude. Como saiu virtude? Saiu. Alguém me tocou aqui. A virtude que seria para ser derramada sobre a menina, foi derramada sobre a mulher, que na orla dele tocando. Está sobre a unção da cura. Eu preciso aplicar isso. Você talvez não recebeu ainda, mas a unção que você está recebendo de Deus vai beneficiar alguém. Alguém vai receber por causa de você. Alguém vai receber por causa do seu propósito. Alguém vai receber porque você está se aplicando, dedicando, orando, buscando. Aleluia! A mulher foi curada. Alguém veio e fala: não importune o mestre, deixa ele aí, já está morta. Jesus imediatamente escutou, diz o texto. Jesus escutou aquilo. Opa! Jesus escutou, e eu repeti com vocês 2 ou 3 vezes. Jesus não respondeu. Segurem. Jesus não respondeu. Jesus não deu nenhum parecer. Jesus não deu nenhuma palavra direcionada àquelas pessoas. Jesus falou para Jairo.
moços: ei, seus carnudos, vocês estão fora da visão, vocês estão desligados, vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui, que dentro da praia vem acontecendo. Não. E Jesus falou para Jairo. E por que Jesus falou para Jairo? Porque foi Jairo que está provocando esse movimento de Deus, esse movimento de Jesus. Foi Jairo que provocou o milagre, foi Jairo que desencadeou a intimidade, foi Jairo. Então ele responde para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não temas, vírgula, crê somente. Duas questões em uma única resposta. Primeiro, Jairo, não temas. Por que temer? Temer por quê? Temer por causa da notícia que recebeu. E por que temer quanto à notícia? Porque a notícia pertence ao âmbito natural. Morte. Morreu a menina, morreu a filha dele. Não temas, Jairo, porque o teu temor, o teu medo pode comprometer tua crença. Não temas, Jairo. O que você acabou de ouvir aí pertence ao natural. Não tema, não fica temeroso. Não deixa, segura, porque agora não é Jairo. Não deixa a notícia te abalar. Não deixa o que você está ouvindo te abalar, Jairo, aqui hoje da tarde da bênção. Não deixa o que você está ouvindo, vendo te abalar, Jairo. Jairo, você pertence ao âmbito espiritual, Jairo. Jairo, você está debaixo da oração. Jairo, você está andando comigo. Jairo, você acabou de ver uma mulher curada, Jairo. Jairo, você está vendo um milagre. Jairo, quem anda comigo, Jairo, não pode temer, Jairo. Labanto aquela raça. Não tema, Jairo. Não tema, Jairo, vírgula. Crê somente. Meu Deus do céu. A fé, a crença pertence ao âmbito sobrenatural e espiritual. Crê somente, Jairo. Meu Deus, por que somente? Porque ele não disse crê, ele disse crê somente. Porque Jairo não foi a Jesus barganhar com Jesus. Jairo não foi a Jesus por causa da patente que trazia. Não, Jairo foi movido pela fé. Então, Jairo, a sua fé me trouxe até aqui. Continua crendo. Crê tão somente. Aleluia. Jesus continuou, mas ele separou Pedro, Tiago e João. Uma multidão na casa de Jairo, um alvoroço tremendo. Jesus coloca todos para fora. Ela não está morta, ela dorme. Morta é para vocês, para mim dorme. Ou seja, vocês veem as coisas no âmbito terreno. Está morto, não tem mais jeito. Aqui, segura. Está morto, não tem jeito, acabou, pastor, não tem mais jeito. Pera aí, é sua visão. Visão de Deus não. Visão de Deus só está dormindo. Daqui a pouco ele desperta. Alabachure calarrácia. Daqui a pouco ele revive. Eu sinto Deus aqui nesse altar. Para fora, para fora, para fora, para fora. Milagre vai acontecer. Talita cume. Menina, levanta-te e anda. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a vida de alguém aqui. Jesus está entrando em lares de Jairo aqui. Jesus está entrando em realidades aqui hoje. E aquilo que parecia aos olhos de alguém que não tem mais jeito, Jesus disse: eu estou levando vida. Aleluia. Eu estou mudando. Aleluia. Jairo, crê somente. Lá no meio da rua, Jairo crê. Jairo não negociou isso. Jairo agarrou essa palavra de Jesus e continuou seguindo para a casa dele. De repente, Lázaro escuta Jesus dentro da sua casa dizer, porque diz o texto que Jesus só chamou Pedro, Tiago e João, pai, mãe da criança, só, para ficar dentro de casa.
Jairo, que vinha lá naquela estrada caminhando com Jesus, vai escutar Jesus dizer em aramaico: Talita cumi, levanta-te e anda. E o texto bíblico, Jesus fala: pega a menina e entrega na mão dos pais. Jairo foi o agente desse milagre. Jairo tem Talita com ele, está com ele a sua filhinha. Mas por quê? Porque desde o momento que ele colocou um propósito no coração, ele não negociou esse propósito. Eu preciso dizer para alguém aqui: não negocie o seu propósito. Não deixe a sua fé ficar vacilante. Não duvide, crê somente. Ainda que alguém chegue, não tem jeito, não vai dar mais jeito, é o fim. Continua focada, disse Jesus para Jairo: crê somente, Jairo, não temas, crê somente. Jairo agarrou essa palavra. Jairo tinha o poder da decisão: ouvir Jesus, ouvir as pessoas que acabaram de vir da minha casa. Preferiu ouvir Jesus. Preferiu ouvir Jesus. Jairo preferiu ouvir Jesus. E a preferência é uma decisão nossa. Eu vou preferir ouvir quem e o que? O que eu ando ouvindo? Porque dependendo do que eu ando ouvindo, eu ando temeroso. E temeroso andando, eu estou no plano terreno. Mas quem crê somente está no ambiente espiritual, está vendo o sobrenatural de Deus, está numa outra dimensão. Porque uma vírgula está dividido dois tempos. Uma vírgula divide dois tempos: o tempo do natural e o tempo do sobrenatural. Do natural, temer, medo das coisas, pânico. Natural. Me prova isso, pastor. Te provo. Deus criou Adão 100% em santidade, intimidade, espiritualidade, imortal. Mas Deus disse: o dia que você pecar, você vai morrer. Pecou, morreu. Deus os fez nu, e nu um olhar para o outro e não se envergonhavam. De repente pecaram, estão escondidos. Deus apareceu, ele disse para Deus: eu tive medo, porque ouvi a sua voz que passeava no jardim. Deus indagou: quem é que te mostrou que você estava nu? Quem é que te mostrou? Ou seja, eu não te mostrei, eu não falei para você. Quem é? Ou seja, você anda ouvindo quem? Você anda conversando com quem? A quem você ouviu? Porque quem você ouviu comprometeu sua intimidade comigo, Adão. Dependendo do que a gente anda ouvindo, irmãos, vai comprometer a nossa intimidade com Deus, vai comprometer o nosso propósito com Deus. E aí nós vamos estar temerosos, porque pessoas carnais, elas podem nos arrebatar para o ambiente carnal, e ficaremos carnais igual a elas, descrendo, temerosos. Adão escondido. Jairo: não temas, Adão. Ou não temas, Jairo. Por que não temer? Porque temor, medo, é para quem está no ambiente da carne. Mas a vírgula que eu coloco aqui, eu te arrebato para o ambiente espiritual: crê somente. Olha para as coisas, Jairo, com o olhar espiritual. Olha para as coisas com crença. Crê somente, Jairo. Jairo então creu. Jairo não duvidou, Jairo creu. Resultado: Talita com ele, a filhinha dele. Qual era o propósito? Ter a filha dele sarada para não morrer. Final da história: a menina morreu, ressuscitou, está agora com Jairo. Meu Deus, eu não sei como que anda o processo do seu propósito que você trouxe para essa tarde, mas Deus manda dizer para você que Ele está em pleno movimento por esta causa. E desde o dia que você deixou de ser ou fazer desta causa a sua causa, e tornou a sua causa pública, você externou sua necessidade. Você fez que outras pessoas soubessem da sua necessidade. Porque Jairo fez isso. Jairo chegou no meio da multidão e disse: a minha filha está enferma, moribunda.
vai lá, ora por ela, sara ela para que ela viva. Jairo tornou a necessidade dele íntima, particular, pública. Jesus então agiu em Jairo. Jesus pegou algo de necessidade pública e lá na frente, na outra ponta, tornou-se ela particular. Quando Lázaro veio aqui, tinha uma multidão. Quando Jesus chega com Lázaro, também tem uma multidão. Multidão daqui, todo mundo crendo em milagre, crendo em Jesus. Multidão daqui, chorando por causa de uma morta. Jesus então tira eles: sai vocês tudo, porque vocês estão no âmbito da carne. Vem cá, Lázaro, Jairo, Pedro, Tiago, João e mamãe também. Ambiente espiritual de crença. Você começou trazendo uma questão pública, mas no final Deus vai trabalhar no secreto, na sua intimidade. Porque todos vão ouvir e saber, mas só quem pode ler a intimidade é Deus. No final, nem todos nós, a começar por mim, vamos saber e entender. Não precisamos. Nós só precisamos ser agente a ajudar você a receber o milagre. No final, é só você e Deus vai viver o milagre. É intimidade. Aleluia. Se coloca de pé. Permito orar por você. Mãe Elaine, aumenta o volume desse fundo, botão cinza. Curve sua cabeça onde você está, por gentileza. Oh, aleluia. Aleluia. Traga na sua mente o seu propósito. Traga na sua mente o motivo, causa que te traz aqui nesta tarde. Talvez não é a primeira vez que você vem aqui, que você vem buscar a Deus, que você vem apresentar a Deus um pedido. Talvez você é alguém que já escreveu, já colocou sobre essa mesa. Talvez uma das fotos que estão ali pertence a algum ente querido da sua família, alguém que você quer ver Deus operar um milagre de libertação, alcançar o coração desta pessoa. Talvez é uma questão de saúde, você está reivindicando em Deus a cura para esta pessoa. Deus preparou esta palavra para você. Deus preparou esta palavra e de repente você está vivendo um momento de tensão, de pressão psicológica, tantos pensamentos, uma guerra, porque você pertence ao ambiente natural e você olha para suas condições. Eu não tenho condição, não tenho de mim mesmo, não posso fazer nada. E você precisa de uma intervenção de Deus, de um milagre de Deus. De repente você é alguém que está olhando para Deus no contexto igreja e você julga: eu com a fé tão pequena, quem sou eu? Tantos homens e mulheres na igreja, quem sou eu, meu Deus, misericórdia, pobre pecador, pecadora que sou. Mas Deus não te avalia segundo os seus parâmetros. Eu preciso dizer isso para você. Deus não vai te abençoar segundo a avaliação de alguém. Aleluia. A fé é algo altamente particular. A sua fé, independente da intensidade, do tamanho dela, ela tem poder de promover o sobrenatural em seu favor. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos lhe agradecer por esta palavra, que é a tua palavra santa. Senhor, a tua palavra liberada sobre a tua igreja. E quando